Nós vamos conversar com o vice-líder do DEM, Luiz Miranda. O DEM, vamos deixar muito claro, é o partido, né, do ministro Onyx Lorenzoni. Bom, Luiz Miranda, muito boa noite. Primeiramente, eu quero saber se o senhor me escuta bem. É Mona Lisa Perrone, aqui direto da CNN em São Paulo. Boa noite a todos, eu escuto muito bem. Para mim, o áudio está perfeito. Sim, minha primeira pergunta, o senhor teve acesso à reportagem exclusiva do Caio Junqueira, todo o diálogo a qual ele teve acesso nessa conversa entre Onyx e Osmar Terra, o senhor chegou a ler? Sim, nós recebemos, todos nós, partido já recebemos. O posicionamento do presidente é o posicionamento de praticamente toda a bancada, né? O presidente do nosso partido, Assemineto, ele colocou algo que representa a voz de todos. Esse momento era um momento que deveríamos estar focados em salvar vidas. O ministro Mandetta vem demonstrando uma competência reconhecida internacionalmente. O seu posicionamento é um posicionamento que respeita a orientação de especialistas da OMS, vem sendo atacado por não querer trabalhar com achismo e sim com a ciência, e o Osmar Terra já demonstrou isso claramente. Ele está fazendo campanha para tomar o seu lugar. O que nos surpreendeu foi, temos aí um partidário junto com Osmar Terra. Infelizmente, a gente tem um grande carinho pelo Onyx, a gente sabe que o Onyx fez um trabalho excelente durante o período que esteve na Casa Civil. Pelo menos a gente do partido entende que ele defendia ali o que era melhor para o Brasil, mas essa conversa realmente abalou toda a bancada, a gente não sabe como se posicionar de fato. Foi assustador, não era o que nós esperávamos, porque é um partido que tem unanimidade. O Democratas, ele consegue ser um partido em que nós resolvemos tudo dentro de casa e decidimos o que vai ser pautado, inclusive, muitas das vezes contrariando um ou outro, mas a maioria respeitando o voto interno. Quando vamos para votações dentro da Câmara, vamos conscientes que vamos votar com unanimidade. Então, essa divisão não tem o espírito do Democratas. Sim, deputado, eu tinha perguntado se o senhor tinha lido para fazer a pergunta que eu considero, neste momento, a inicial aí para esse papo todo, participando dos nossos analistas. O DEM está agora rachado de uma maneira preocupante? Jamais. Pelo contrário, né? Isso só fortalece que a falta dessa união podem acontecer, infelizmente, casos como esse. Não existe essa divisão dentro do Democratas. A maioria é a favor do Mandetta, é a favor do posicionamento do que o ministro vem se posicionando. Eu vejo isso em todas as defesas online. Se você for no Twitter de todos os deputados e senadores do Democratas, o posicionamento é sempre o mesmo. Que o Mandetta está fazendo um grande trabalho, tem o apoio da bancada, tem o apoio de todos os aliados do nosso partido, mas não só nosso, né? Eu sinto que o Mandetta tem o apoio do Congresso. Hoje, o que o Mandetta vem fazendo no nosso país é deixar o Brasil numa posição muito confortável em números, não só de pessoas que estão contaminadas, mas também com mortes. O Brasil só tem esses números favoráveis por causa do trabalho excepcional que o Ministério da Saúde vem fazendo, junto com os governadores em todo o Brasil. Não discordo do Bolsonaro, que é necessário a gente cuidar da economia também, mas respeitando o momento certo. E é esse momento certo que eu acho que é essa polêmica, que vem gerando essa polêmica. E o Onyx, se ele de fato acha que o Mandetta estaria traindo o presidente no momento em que ele defende a ciência, defende aquilo que ele juramentou e jurou no momento que tomou a decisão de ser médico, eu acho que traição por traição estamos sendo traídos dentro do Democratas. Mas são posições que não representam a bancada. A bancada está unida em defesa do Mandetta. Sim, deputado, eu vou falando dos nomes dos nossos, comentaristas e apresentadores, porque já que estamos conversando por Skype, para a gente não se atropelar. Agora, por favor, o autor da reportagem, o analista Caio Junqueira. Oi, deputado, boa noite. Eu queria perguntar para o senhor alguma previsão do partido fazer alguma advertência de alguma maneira. O senhor também, eu queria saber se o senhor conversou com o presidente do partido, ACM Neto, sobre esse episódio, o que ele disse. Como sempre, o presidente tem um posicionamento de unanimidade. Dentro do nosso grupo, ele já respondeu que o momento agora é de salvar vidas, é de focar na saúde das pessoas, é de focar em entregar para a população aquilo que ela mais precisa. Essa polêmica não vai ajudar o Brasil em nada.
muito menos o ministro Mandetta e o presidente Bolsonaro. Eu acredito que essa divisão do governo, como dito por alguns deputados, que infelizmente é uma fábrica de crise, tem que acabar. Nós estamos já vivendo a crise maior de todos os tempos, uma crise mundial, né? O Covid-19 vai trazer problemas pós-crise, inclusive crise pandêmica, econômicas. E a gente precisa ter um foco maior. Então, o presidente ACM, como sempre, a opinião dele é de que o momento agora não é entrar em polêmicas, e sim a gente salvar vidas, que eu acho que esse é o foco do ministro Mandetta também. Agora a pergunta da Renata Agostini. Quando o senhor fala que a bancada inteira está ao lado do ministro Mandetta, o que o senhor quer dizer exatamente com isso? O senhor está falando do posicionamento de Mandetta ou a bancada repreende a forma como o ministro Onyx se referiu ao ministro Mandetta? Queria que o senhor explicasse melhor esse posicionamento de que estão todos ao lado de Mandetta. Independente da fala do ministro Onyx, o posicionamento já prévio, antes desse momento, infelizmente, momento triste, que a gente não quer polemizar e a gente não vai entrar nessa questão, porque eu acho que é isso que muitos esperam. A bancada já estava do lado do Mandetta, sempre esteve, inclusive vários se posicionaram publicamente pelas suas redes sociais, de que o Mandetta vem fazendo um grande trabalho. O Mandetta é uma surpresa extremamente agradável. E quando eu falo que é unânime, é que você tem grupos internos, nós temos o nosso grupo do WhatsApp, onde a todo momento ele recebe elogios de todos os deputados, pelo seu posicionamento, pela sua postura científica, sua postura técnica, por ter enfrentado, inclusive, uma pressão muito maior. O chefe de Estado, o presidente da República, foi contra o posicionamento dele e ainda assim ele se posicionou de que o momento não é o ideal para liberar, apesar dele achar que, cedo ou tarde, vamos precisar sim abrir os comércios e começar a retornar à nossa economia. Em nenhum momento ele disse que não. O único posicionamento que ele colocou, e que isso agradou muito a bancada, é que os prefeitos e os governadores estão se equipando e se preparando para uma curva crescente, como ocorreu em todos os países que ou tardaram ou abriram as quarentenas nas suas cidades. Então, o posicionamento do ministro é um posicionamento que a bancada praticamente toda, com exceção de um ou outro, tem aí a unanimidade no entendimento de que ele vem apostando na linha correta, a linha de salvar vidas primeiro, para que depois a gente possa pensar na questão econômica. Então, esse posicionamento, independente da fala do Onyx, já era um posicionamento da bancada. Eu não preciso comentar o que a bancada está achando, né? Sem que nenhum tenha se manifestado, como eu disse, é um partido unânime, ninguém vai atacar o Onyx dentro do grupo, ninguém vai fazer isso, não somos nós. Democratas é um partido que acredita que o país só vai dar certo se o governo e todos os partidos se unissem. Imagina se nós vamos desunir dentro do nosso partido. É claro, a decisão final sempre vai caber aí ao presidente ACM Neto, e nós vamos aguardar qualquer posicionamento dele e ele terá o nosso apoio. Bem, deputado, dando sequência aqui às perguntas, o ministro Mandetta sempre disse que não sairia do cargo porque médico não abandona paciente, e o paciente, no caso, seria o Brasil. Há pouco, na live que o presidente Bolsonaro faz todas as quintas-feiras, ele disse o seguinte, que médico não abandona o paciente, mas paciente pode trocar de médico. O senhor, como vice-líder do DEM, partido de Mandetta, como é que avalia essa declaração do presidente Jair Bolsonaro? Acho que o presidente Bolsonaro, ele está muito satisfeito porque ele tem uma opinião diferente da do ministro Mandetta e gostaria que o ministro acompanhasse a opinião dele. Só que a opinião do presidente Bolsonaro é uma opinião política. Ele acredita que isso vai atrapalhar a questão econômica do país e vai ter consequências, obviamente, políticas. E pior ainda, ele acredita que os governadores estão fazendo isso de propósito, né, as quarentenas. Isso não tem nada a ver com a opinião do ministro Mandetta. Ele não está apoiando os governadores. Ele está tendo um posicionamento recomendado pela OMS e que os países que contrariaram essa opinião são exatamente aqueles que estão no topo de mortes. Mortes essas ultrapassando aí todas as demais doenças que no início dessa crise toda foi chamada de gripezinha. E já vem se provando, não só uma gripezinha, observa-se nos Estados Unidos o que vem ocorrendo nos Estados Unidos. O próprio presidente Donald Trump, que tinha um posicionamento praticamente idêntico do Bolsonaro, recuou e apoia hoje a quarentena, fez um investimento pesadíssimo na questão de infraestrutura, ao ponto de comprar equipamentos reservados para o Ministério da Saúde brasileiro. Foi lá, passou na nossa frente, do desespero que se encontra
os Estados Unidos. Não posso dizer hoje que o Mandetta estaria errado. Existe aí, sim, medicamentos que podem estar funcionando. O presidente não está errado quando ele fala que a economia precisa retornar, mas eu acho que o timing está errado. E querer criticar o Mandetta por estar adotando medidas que faz com que o Brasil esteja praticamente fora do pico dessa crise é o mesmo de dizer que os países que erraram estão acertando, né? Então, o presidente deveria ter um pouco mais de alinhamento com o Mandetta no seguinte entendimento, como o Mandetta já colocou, vai ser necessário abrir o comércio, porque senão nós teremos outras consequências, mas nós precisamos estar preparados para isso. Os hospitais, inclusive a própria cloroquina colocada aí, a azitromicina colocada como solução, precisam estar abastecidas, precisa ter essa quantidade de medicamentos suficiente para tratar as pessoas, que quebrada a quarentena, já está provado que a curva ela vai para números que todo o sistema de saúde, inclusive nos Estados Unidos, colapsou. Vai colapsar também no Brasil e a gente precisa estar preparado. Então, o timing, eu acho que essa questão do timing é que faz com que o presidente Bolsonaro e o ministro Mandetta tenham opiniões divergentes e nós temos aí, infelizmente, um embate político, porque se for científico, o Mandetta está com a razão. E estamos conversando, então, com o deputado federal Luiz Miranda, ele é vice-líder do DEM. E agora a pergunta do âncora Kenzo Matida. Deputado, boa noite. Eu gostaria que o senhor esclarecesse primeiro se o partido entrou em contato com o ministro Mandetta, o que disse, qual foi a repercussão do ministro Mandetta e qual vai ser a punição que o partido estuda agora, se há alguma punição para o ministro Onyx Lorenzoni. Há alguma punição nesse ponto? O partido estuda a expulsão, talvez? Enfim, que punição o partido estuda para o ministro Onyx e qual é a repercussão que essa reportagem causou para o ministro Mandetta? Nada disso foi colocado na nossa bancada ainda. É algo muito novo. Posso afirmar que até inesperado e assustador. No momento em que o presidente Rodrigo Maia consegue praticamente bater recordes de aprovação de projetos em prol da sociedade, isso realmente vai contra tudo aquilo que nós estamos fazendo na Câmara dos Deputados, no Congresso. Estamos todos focados em salvar vidas, em aprovar projetos que minimizem o impacto econômico na vida das pessoas, na vida dos comerciantes, dos empresários. O Congresso não vai parar, nós vamos continuar nessa pegada e eu acho que os democratas tem esse espírito, até mesmo por possuirmos os dois presidentes das casas, creio que é a representação do povo, o Senado e a Câmara dos Deputados, e nós não vamos perder tempo com essa discussão, vamos deixar aí nas mãos do nosso presidente ACM Neto o posicionamento adotado por ele, ele sabe que ele tem o apoio de todos os parlamentares. Eu acho que a bancada tem que manter unanimidade, não polemizar, não pressionar para que isso desvie o foco do que é mais importante hoje, que é exatamente salvar vidas, como colocado pelo presidente ACM Neto. Muito obrigada, deputado Luiz Miranda, pela entrevista aqui, por essa participação ao vivo aqui na CNN Brasil.